Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Roberta Mello e aqui é o Livros e Travessuras. A gente se encontra semanalmente para bater um papinho sobre livros. E essa semana eu escolhi um livro muito interessante. Interessante talvez não seja a palavra, mas assim, é um livro para quem ama histórias que fazem pensar, que fazem sentir, que fazem emocionar. É um livro para quem acredita em sonhos. O livro de hoje é De Sonhar Também Se Vive, vai aparecer aqui, ó, da Giselle Della Porta Nicoleles. E aí, se você é uma pessoa que se emociona fácil, prepare os lencinhos. Para começar, vamos entender um pouco a vibe desse livro. É um livro infanto-juvenil, mas não se enganem, ele fala para todas as idades. A história é sobre Vitor, um garoto que desde bebê vive em um abrigo. Imaginem, vocês que não conviverem com seus pais, com suas mães, com seus irmãos, de vocês crescerem num lugar que vocês não têm individualidade, que não encontra seus pares. E aí é como se você não tivesse um lugar. Essa era a vida do Vitor. Ele vivia no orfanato desde que ele se entendia por gente. Mas o que acontece com o Vitor é que ele tinha assim uma espécie de um superpoder, que era qual? Ele sonhava, gente. E nos sonhos dele ele era livre. Nos sonhos dele, ele tinha uma família perfeita, ele tinha pais que o amavam, ele tinha uma casa grande, ele tinha cachorro e ele tinha quintal para bagunçar, ele tinha brinquedos. E nos sonhos dele ainda, ele podia ser qualquer coisa que ele quisesse. Ele podia ser astronauta, super-herói, ele se refugiava no mundo dele. Mas é claro que isso tinham dois lados. Isso era bom porque, de certa forma, fazia o Vitor fugir de uma realidade que ele não gostava, que ele não curtia. E por outro lado, pelo lado negativo, fazia com que ele se tornasse cada vez mais uma criança muito introspectiva, que fica assim sozinho, sabe? Que preferia estar sempre sozinho. Então, assim, ele sempre estava com a cabeça nas nuvens, voltado para os sonhos dele. E aí, gente, nesse sentido, né, de que o Vitor vira essa criança muito introspectiva, no desenvolvimento do livro, o livro pega a gente de jeito, porque a autora mostra uma parte muito sensível do Vitor, que, como eu disse anteriormente, tem esse lado positivo, tinha um lado negativo. Mas a força do Vitor de sonhar fazia com que ele aguentasse a realidade. De forma que, assim, quando você está passando por um problema muito grande, quando você precisa criar um objetivo na sua mente e seguir em frente, você precisa focar em alguma coisa. E o que o Vitor fazia? O Vitor focava nos sonhos dele. Os sonhos dele não deixavam ele desistir. Então, assim, o livro ele é dividido em duas partes. A primeira é a imersão, assim, o mergulho do Vitor nos sonhos, na imaginação dele, voando alto. Então, a gente conhece esse lado do Vitor. E a segunda parte é quando a vida real do Vitor começa a dar uma reviravolta. Assim, a vida do Vitor começa a mudar lá no orfanato quando um escritor que se chama Gilberto aparece lá no abrigo. E o que acontece? Assim, digamos que uma das partes do sonho do Vitor começa a se desenhar. Porque, mais ou menos, ele começa a pensar ou direcionar o Vitor para ter uma família. Depois, a gente vai encontrar... Não é uma história fofa, tá? É um livro que faz você refletir sobre muitas coisas. Primeiro, a solidão. A gente vê o Vitor sozinho
mas com uma força interior gigante. E quantas vezes, e aí faz a gente pensar que quantas vezes a gente não se vê sozinho, não se sente sozinho, mesmo rodeado de muitas pessoas. Às vezes você tá num lugar que parece que você tá que tem muitas companhias, mas na verdade você se sente sozinho. E o livro também vai fazer você pensar muito sobre isso, sobre essa questão de você estar rodeado de algumas pessoas. É realmente o que você quer em alguns momentos. Depois o livro também vai apresentar pra gente a esperança. Que assim, mesmo em situações muito difíceis, o Vitor nunca perde a esperança. Ele nunca perde a esperança de ter uma família e de ser feliz. E isso é uma lição para a vida da gente, porque às vezes a gente, uma coisinha que dá errado assim, qualquer uma bobeirinha só porque, sei lá, eu vou comprar uma roupa e eu queria rosa, mas só tem azul, eu já acho que o mundo tá caindo na minha cabeça, já é motivo para eu ficar mega triste, para eu criar um monte de problemas, um monte de coisas que não precisaria. Então o Vitor mostra pra gente, ensina pra gente que mesmo com todas as dificuldades que ele passava, ele ainda tinha muita esperança. E depois que o Vitor realiza um dos sonhos dele, que assim, claro, né, não tem como eu dizer pra vocês, claro, que ele vai ser adotado, mas não vou dizer em como, né, como ele vai ser adotado, mas tá, ele vai ser adotado, não tem como não falar isso, né, é um dos grandes sonhos dele, sim, ele vai ser adotado. E aí a gente percebe também, ele ensina pra gente também, que família não é só a família de sangue, é a família de coração. E a família é quem te acolhe, quem te ama, quem te faz se sentir seguro. Então, assim, a busca do Vitor por uma família é uma coisa linda quando essa família se realiza. E essa busca dele, essa questão dele querer ter alguém, é busca porque a gente pode dizer assim, é uma busca por pertencimento, por pertencer ao lugar e se encontrar nesse lugar, que o que não acontecia com o Vitor no orfanato. Outra coisa muito importante também que a gente percebe nesse livro é a resiliência. O que é isso? É a capacidade que a gente tem de não desistir, de mesmo em situações ruins a gente fazer algum aprendizado e ter alguma coisa boa. O Vitor, gente, ele passa por muitas situações que eram para ele desistir, que nem eu falei, né, lá em cima, anteriormente, que era para ele desistir, mas ele não desiste, ele se adapta, ele sonha, ele luta. O Vitor é uma criancinha que é um gigante, que é uma inspiração pra gente. Ele é pequeno de tamanho, mas ele é gigante de sentimentos e de força. E aí eu coloco pra vocês assim, se você nunca leu esse livro, dá uma chance pra ele. Se você nunca nem ouviu falar, eu digo pra você assim, cara, vale a pena. Dá uma chance pro livro. De Sonhar também vale a pena. Tenta entender essa obra de arte feita pela Giselda, e mais uma, né, porque ela tem inúmeras, e aproveita esse jeito que ela tem de te envolver nessas histórias, que muitas vezes eu já falei, né, vou falar de novo, que parecem infantis, mas que não tem nada de infantil. Se você gosta de se emocionar, se você quer buscar uma história nova, se você quer entender a questão de não pertencimento, se você quer aprender a sonhar, eu te convido a fazer a leitura desse livro. Leia De Sonhar Também Se Vive, porque vale super a pena. É um livro muito... é fácil de ler, a linguagem é rápida, é fluida, o livro é fino. Então, assim, não tem muitas páginas, né? Porque a galera se assusta com o número de páginas dos livros. Não tem muitas páginas, ele é muito fácil
ele é acessível e tem um ensinamento absurdo, galera. Então, assim, curtiu essa dica de hoje? Já leu De Sonhar Também Se Vive? Me conta aqui nos comentários o que você achou, qual parte mais te tocou. E se você ainda não leu, você ficou com vontade de ler a partir dessa conversa, dessa fofoquinha que eu fiz pra você hoje? Me conta aí o que você achou. Não esquece de deixar o like, de se inscrever para não perder nenhum vídeo, de ativar o sininho para ficar por dentro de tudo. A gente se vê no próximo vídeo e não desista de mim. Beijos e até a próxima.